O infante Dom Henrique, conhecido mundialmente como Henrique, o Navegador, é uma das figuras mais enigmáticas e influentes da história de Portugal. Nascido na cidade do Porto em 4 de março de 1394, ele era o quarto filho do rei Dom João I e da rainha Dona Filipa de Lencastre. Sua linhagem combinava a determinação portuguesa com a nobreza inglesa, sendo o neto de João de Gaunt, duque de Lancaster. Desde jovem, Henrique demonstrou um interesse profundo, não apenas pela política, mas pelos mistérios que jaziam além do horizonte visível. Ele cresceu em uma época em que o mapa do mundo conhecido era limitado e repleto de lendas aterrorizantes sobre o mar. A Europa do século XV estava cercada, com as rotas comerciais para o Oriente controladas por potências islâmicas. Portugal, situado na extremidade ocidental da Europa, não tinha acesso direto às riquezas das especiarias e do ouro que fluíam pelo Mediterrâneo. Essa desvantagem geográfica, no entanto, tornou-se o catalisador para uma das maiores aventuras da humanidade. Henrique não estava destinado a ser rei, o que lhe deu liberdade para dedicar sua vida e fortuna a outros empreendimentos. Sua primeira grande prova de fogo ocorreu em 1415, com a ambiciosa conquista de Ceuta, no norte da África. Ceuta era um porto comercial estratégico e um refúgio para piratas que assolavam a costa portuguesa. A expedição foi preparada com sigilo absoluto, envolvendo uma frota imensa e a nata da nobreza portuguesa. Durante a batalha, o jovem infante mostrou bravura inquestionável, liderando seus homens nas ruas labirínticas da cidade. A conquista foi um sucesso retumbante, marcando o início da expansão portuguesa além mar. Após a vitória, Henrique foi armado cavaleiro por seu pai na mesquita de Ceuta, que havia sido consagrada como igreja. No entanto, o que Henrique viu em Ceuta mudou sua perspectiva para sempre. Ele percebeu que as caravanas de ouro que chegavam à cidade vinham de terras muito ao sul, através do vasto deserto do Saara. Isso despertou nele o desejo de contornar o domínio muçulmano e acessar a fonte desse ouro diretamente por mar. Além do ouro, havia motivações espirituais profundas em sua busca. Ele sonhava em encontrar o reino mítico de Preste João, um lendário rei cristão que se dizia viver nas Índias ou na África. Henrique acreditava que, unindo forças com Preste João, poderia cercar e derrotar os inimigos da fé cristã. De volta a Portugal, Henrique foi nomeado administrador da Ordem de Cristo, a sucessora dos Templários no país. Os imensos recursos da Ordem seriam cruciais para financiar as expedições dispendiosas que estavam por vir. Ele estabeleceu sua base no Algarve, uma região varrida pelo vento no extremo sul de Portugal. Acredita-se que ele tenha se fixado perto de Sagres, um local isolado e propício para a contemplação e o estudo. Embora a ideia de uma escola de Sagres formal seja hoje debatida por historiadores, o local certamente se tornou um centro de saber. Henrique atraiu cartógrafos, astrônomos e pilotos de várias partes da Europa, independentemente de sua religião ou origem. Seu objetivo era compilar todo o conhecimento geográfico disponível e aprimorar as técnicas de navegação. Até então, a navegação era costeira, baseada em pontos de referência visíveis em terra. Para navegar em mar aberto, era necessário desenvolver a navegação astronômica. Sob a tutela de Henrique, instrumentos como o quadrante e o astrolábio foram adaptados para uso marítimo. Mas a maior inovação tecnológica patrocinada pelo infante foi, sem dúvida, a caravela. As barcas antigas eram pesadas e incapazes de navegar contra o vento, tornando o retorno do sul quase impossível. A caravela, com suas velas latinas triangulares, podia bolinar, ou seja, navegar em zigue-zague contra o vento. Essa embarcação revolucionária permitiu que os portugueses fossem mais longe e, crucialmente, voltassem para casa
Com a tecnologia pronta, Henrique começou a enviar navios para explorar a costa oeste da África. No entanto, havia uma barreira psicológica formidável: o Cabo Bojador. As lendas diziam que além do bojador, o mar fervia, o sol era líquido e monstros aguardavam os navios. Dizia-se também que a pele dos homens ficaria negra se cruzassem aquela linha proibida. Durante 12 anos, Henrique enviou expedições que retornavam fracassadas, aterrorizadas pelas lendas. O infante, homem de ciência e fé, não aceitava essas superstições e insistia que seus capitães prosseguissem. Finalmente, em 1434, ele confiou a missão a um de seus escudeiros mais leais, Gil Innes. Gil Innes partiu determinado a não desapontar seu senhor, manobrando sua caravela para o largo, longe da costa traiçoeira. Ao fazer a volta pelo mar, ele conseguiu ultrapassar o temido cabo e encontrou águas calmas e navegáveis. Não havia monstros, nem abismos, apenas a continuação da costa africana e a natureza serena. Como prova de sua passagem, Gil Innes colheu algumas rosas de Santa Maria, que cresciam nas dunas. Ele as apresentou ao infante Henrique em Portugal, simbolizando a queda das barreiras do medo medieval. A passagem do bojador foi um ponto de inflexão na história da exploração mundial. Com o caminho aberto, as expedições tornaram-se anuais e cada vez mais ousadas. Em 1436, Afonso Gonçalves Baldaia chegou ao Rio do Ouro, esperando encontrar o lendário Rio de Ouro. Embora não tenham encontrado ouro imediatamente, descobriram uma costa rica em vida selvagem, como as focas monges. A motivação econômica começou a ganhar força à medida que peles e óleo de foca eram trazidos para o reino. Henrique, sempre pragmático, sabia que as expedições precisavam se pagar para continuar. Em 1441, Antão Gonçalves e Nuno Tristão capturaram os primeiros nativos africanos e os trouxeram para Portugal. Isso marcou o início trágico do comércio transatlântico de escravos, uma mancha escura na era dos descobrimentos. Henrique via a captura de escravos também sob uma ótica religiosa, desejando converter as almas ao cristianismo. Ele solicitou ao Papa a concessão de indulgências para aqueles que morressem nessas cruzadas marítimas. A Igreja concedeu a Portugal o direito exclusivo de navegar, comerciar e conquistar terras ao sul do Bojador. Isso legitimou o monopólio português e afastou a concorrência de Castela e outras nações europeias. Enquanto explorava a costa africana, Henrique também focava na colonização das ilhas atlânticas. O arquipélago da Madeira, redescoberto em 1419, foi rapidamente povoado por ordem do infante. Henrique introduziu o cultivo da cana-de-açúcar na Madeira, importando tecnologia e plantas da Sicília. O açúcar da Madeira tornou-se rapidamente um produto de luxo na Europa, gerando imensa riqueza para a Ordem de Cristo. Nos Açores, a colonização foi mais difícil devido à distância e ao isolamento, mas igualmente estratégica. Henrique enviou gado, ovelhas e sementes de trigo para garantir a sustentabilidade das ilhas. Essas ilhas serviram como laboratórios para a colonização e portos de escala vitais para futuras viagens. Em 1443, Nuno Tristão navegou ainda mais ao sul, atingindo a Baía de Arguim. Ali, os portugueses estabeleceram a primeira feitoria, um posto comercial fortificado na África subsaariana. O ouro começou a chegar em quantidades modestas, confirmando as teorias de Henrique sobre a riqueza do sul. A chegada do ouro silenciou muitos dos críticos do infante na corte, que viam as expedições como desperdício. Em 1444, Diniz Dias descobriu o Cabo Verde e o Rio Senegal, encontrando uma África verde e fértil. A paisagem mudou do deserto árido para florestas tropicais, e os povos encontrados eram diferentes. Henrique coordenava tudo de Portugal, raramente navegando ele mesmo, ganhando o apelido de o Navegador postumamente.
Sua vida pessoal era marcada por uma austeridade quase monástica. Disse que morreu virgem e usava cilício. Ponto. Ele dedicava suas horas à oração, ao trabalho administrativo e ao estudo incessante dos relatórios de seus capitães. Ponto. Apesar de sua dedicação à exploração, Henrique também estava envolvido na política interna turbulenta do reino. Após a morte de seu irmão, o rei Dom Duarte, ele serviu como regente e protetor de seu sobrinho, Afonso VP. Ele participou da desastrosa expedição a Tanger em 1437, que resultou na captura de seu irmão mais novo, Fernando. Fernando, o Infante Santo, morreu no cativeiro, um peso que Henrique carregou em sua consciência pelo resto da vida. Esse fracasso militar, no entanto, não diminuiu seu ímpeto nas explorações atlânticas. Pelo contrário, intensificou-o. Em 1456, o veneziano Alvise Cadamosto, a serviço de Henrique, explorou o arquipélago de Cabo Verde e os rios da Guiné. Cadamosto deixou relatos detalhados sobre as sociedades africanas, o comércio e a fauna, como elefantes e hipopótamos. As caravelas de Henrique já haviam alcançado a Serra Leoa quando ele se aproximava do fim de sua vida. O império comercial que ele imaginou estava começando a tomar forma, com feitorias e rotas estabelecidas. Henrique faleceu em 13 de novembro de 1460, na sua amada Vila do Infante, perto de Sagres. Ele foi enterrado no Mosteiro da Batalha, na capela do fundador, ao lado de seus pais e irmãos. Sua morte não parou a expansão. Ele havia lançado uma inércia que Portugal não podia mais frear. O conhecimento acumulado por sua escola permitiu que, décadas depois, Bartolomeu Dias dobrasse o cabo da Boa Esperança. E que Vasco da Gama finalmente chegasse à Índia em 1498, completando o sonho de cercar o Islã e acessar as especiarias. Até mesmo Cristóvão Colombo viveu em Portugal e bebeu do conhecimento náutico desenvolvido sob Henrique. O legado de Henrique é complexo, misturando o heroísmo científico com a tragédia da escravidão. Ele transformou o Oceano Atlântico de uma barreira intransponível em uma estrada de conexão global. Sob sua visão, o mundo tornou-se menor e a humanidade começou a se conhecer, para o bem e para o mal. As estrelas que ele ensinou seus marinheiros a ler ainda guiam navegadores hoje. Henrique, o navegador, permanece como o pai da era dos descobrimentos, o homem que ousou olhar além. Sua divisa, Talent de Bien Faire, vontade de fazer bem, reflete sua ambição incessante e complexa. Ele não deixou herdeiros físicos, mas seu herdeiro foi uma nação voltada para o mar. A cartografia moderna deve muito aos esforços sistemáticos iniciados em Sagres. As rotas que seus navios traçaram desenharam a economia global moderna. A introdução de novas plantas e animais entre continentes começou com suas viagens. O idioma português foi levado a 4 continentes, uma consequência direta de sua visão. A história de Henrique é a história da curiosidade humana vencendo o medo do desconhecido. Ele provou que os limites do mundo não eram fixos, mas podiam ser empurrados pela vontade e pela ciência. Hoje, monumentos em sua homenagem espalham-se não só por Portugal, mas pelo mundo. Sua vida nos lembra que o progresso exige coragem, investimento e, às vezes, sacrifícios dolorosos. O infante Dom Henrique nunca viajou para as Índias, mas as Índias vieram até a Europa por causa dele. Ele abriu a porta para o renascimento na geografia e na navegação. Sua persistência em enviar navio após navio, ano após ano, é um testamento à resiliência. Mesmo quando os cofres estavam vazios, ele encontrava maneiras de financiar a próxima viagem. A exploração da costa africana foi um projeto de vida, não apenas uma aventura passageira. Ele entendia que o conhecimento era poder e guardava os segredos das rotas zelosamente. A política de sigilo de Portugal,
iniciada por ele, manteve rivais no escuro por décadas. Henrique foi um homem de seu tempo, mas com os olhos fixos no futuro. Sua influência estendeu-se à astronomia, incentivando a observação sistemática dos céus do hemisfério sul. A cruz de Cristo nas velas das caravelas tornou-se o símbolo da exploração portuguesa. Essa cruz foi levada aos confins da terra, do Brasil ao Japão, séculos depois. Henrique viveu em uma encruzilhada da história, entre a Idade Média e a Idade Moderna. Sua figura solitária em Sagres, olhando o mar, é uma das imagens mais icônicas da história portuguesa. Ele nos ensinou que o oceano não separa os povos, mas os une. Cada mapa moderno tem uma dívida de gratidão para com o infante. Sua história é uma mistura de fé, ciência, ganância e coragem. Ele desafiou os gigantes da antiguidade, como Ptolomeu, cujos mapas diziam que a África era intransponível. Henrique mostrou que a experiência direta valia mais do que os livros antigos. Seus navegadores trouxeram novos mundos para os olhos da Europa. A era dos descobrimentos mudou a dieta, a economia e a geopolítica global. E tudo começou com a visão obstinada de um príncipe que não queria ser rei, mas queria conhecer o mundo. Assim, Henrique o Navegador garantiu seu lugar na imortalidade, não por sangue, mas por obras. Seu espírito vive em cada explorador que ousa ir aonde ninguém foi antes, seja no mar ou no espaço. A coragem de enfrentar o desconhecido é o verdadeiro legado de Sagres. E enquanto o mar bater nas falésias de Portugal, o nome de Henrique será lembrado. Ele foi o homem que lançou a era dos descobrimentos. E mudou o curso da história humana para sempre. Sua jornada, iniciada em 1394, continua a reverberar nos dias de hoje. Que sua audácia inspire as futuras gerações a descobrirem seus próprios novos mundos. Esta é a história do infante Dom Henrique, o Navegador. Um príncipe de Portugal. Um visionário do mundo. Fim.